ácido lisérgico. O melhor estilo de ácido lisérgico. Pra você não precisar droga, tome Kafka. Tome Kafka. Kafka é muito legal. Kafka é muito absolutamente legal. Muito absolutamente legal. Eu li 2 obras de Kafka. Eu li A Metamorfose, que é o do cara que vira uma barata, porque foda-se, e de repente ele tá virando uma barata, e O Processo, né, que o cara tá sendo processado porque foda-se, e aí ele tenta descobrir que desgraça que tá acontecendo, e ninguém dá uma resposta. É igual quando o cara foi lá agora no Vralcast, né? Porra, me dá uma resposta direta. Me dá uma resposta direta, não consegue uma resposta, não consegue entender por que ele está sendo processado. É absolutamente magnífico. Pedrão, você deve conhecer o papo cristão que o mal é a ausência do bem. O oposto seria igualmente válido. O bem é como ausência do mal. Não creio em nenhum dos dois, evidentemente. Obviamente, né? Obviamente. É uma conceitualização pobre, né? Mas por que existe essa conceitualização pobre? Aí eu explico pra vocês. Porque o filósofo grego chamado Epicuro, que é um dos, digamos assim, um dos ancestrais do materialismo, que o materialismo é um termo moderno. Projetar materialismo para Epicuro é possível fazer? É, mas é anacronismo, certo? Materialismo é um termo moderno. Mas ele é um dos ancestrais do materialismo. E ele aponta, né, tem um texto que refere-se ao problema do mal, que é não em relação ao cristianismo, não estava no radar de Epicuro cristianismo, tá? Nem existe esse negócio. E aí ele faz um negócio que é assim, ele diz, olha, a concepção de influência dos deuses sobre a Terra, ela é equivocada. Por quê? E ele não tá dizendo que deuses não existem, ele tá dizendo, ora, ou os deuses influenciam na Terra e não conseguem evitar que o mal ocorra, portanto eles não são todo-poderosos, ou então eles podem acabar com o mal e portanto são todos todo-poderosos, mas não fazem e portanto são ruins. Ou então eles não ligam pra porra nenhuma, que é a posição dele. Né, que os deuses, veja, não fique invocando Deus. O ponto dele não é dizer que deuses não existem, é para dizer para você, não fique invocando Deus para falar das coisas de certo e errado em sociedade, porque você tá na verdade usando-se de uma autoridade que você tá terceirizando para dizer o que você acha, né? Então vamos discutir filosoficamente bem e mal. Inclusive a posição dele é outra coisa que o cristianismo deturpa pra cacete, né? Que é o hedonismo. Que é a concepção de que fazer o bem é aumentar o bem-estar humano. Que isso vai entrar, inclusive, no utilitarismo de John Stuart Mill. Que é um projeto de Estado capitalista, certo? O utilitarismo, ele nasce como justificação racional para as ações de Estado capitalista. Bentham e depois dele, John Stuart Mill. E John Stuart Mill explicitamente recorre a Epicuro. Então, assim, é mais complexo, mesmo que tenha defeitos, a concepção de ética de Epicuro, e tem um monte de defeito, mas é mais complexo de, então quer dizer que a gente pode fazer o que quiser para alcançar prazeres? Não, isso é textual em Epicuro, dizendo que isso seria estúpido. Isso é textual em John Stuart Mill também, etc, etc, etc. Isso é caricatura de gente sacana, né? E gente sacana a gente trata como? Com a cotovelada do supercílio. Que uma coisa é você errar, outra coisa é você estar de sacanagem tentando minar uma tradição. Uma coisa é você errar, eu cometi um erro. Agora, a dizer que Epicuro tá dizendo que é pra todo mundo transar e usar drogas, né? Isso é pura e simples má fé descarada, certo? Não é, eu discordo, não, é má fé descarada. O texto diz o explícito contrário. O explícito contrário. Aliás, o hedonismo não surge no epicurismo, certo? O hedonismo surge numa vertente, eu acho que é arístipo, socrática, certo? O hedonismo grego, filosofia grega, enquanto ética, surge não socrático, certo? Alguém conta essa merda pra você? Ninguém conta. E aí o ponto do Epicuro é tentar racionalizar uma coisa que já estava sendo discutida em Platão. Se você ler o Protágoras de Platão, ele apresenta exatamente essa tese. Mesmo os hedonistas teriam que apresentar um cálculo, ou seja, mesmo os hedonistas estariam submetendo a ética à razão, diz Platão. E aí o ponto de Epicuro é exatamente dizer que tem como você calcular sim prazeres. Tem como calcular prazeres. Não é qualquer prazer que você se joga. Você usa a razão para calcular isso. Não tô dizendo que isso é perfeito? Não, não tô dizendo que é perfeito. Tô dizendo que a caricatura diz,
Epicuro era um transão. Isso é transão maconheiro, né? Isso é uma piada, isso é uma piada. Você não leva a sério, você dá imediatamente uma cotovelada no olho de alguém que diz isso. Tô brincando, viu, gente? Humor e piadas. Eu só tô querendo dizer que isso é explícita má fé, quando trata Epicuro dessa forma. Então o que acontece? Como Epicuro coloca uma questão que obviamente afasta os deuses, ou seja, ou o mal é necessário, e portanto os deuses não podem vencê-lo, eles não são todos, eles não podem fazer qualquer coisa. Uma das coisas que eles não podem fazer é vencer o mal, por exemplo. Ou a ou eles não querem, e portanto eles são maus. Eles querem, eles desejam que o mal exista. Eles desejam. Ou eles não podem ou eles não querem. Essa é a dicotomia. Ou eles não podem ou eles não querem. Ou eles não estão nem aí. Eles são tão elevados que eles não se preocupam conosco. Que é a posição de Epicuro. Certo? E aí vem o cristianismo, e pra vencer uma coisa que é lógica, não era que ele tava atacando o cristianismo nem... certo? Então ele não tava atacando o cristianismo. Ele não existia essa porra pra ele. Certo? Então, quando o cristianismo surge e se dá conta desse problema lógico, é um problema lógico, aí, por exemplo, eu acho que como é que é? Agostinho de Hipona, certo? Aí, o que a gente faz? Diz aí nos comentários o que a gente faz com quem fala Santo Agostinho. Santo Agostinho, cacete. Santo é título. O nome do cara é Agostinho e o local onde ele nasceu é Hipona, ele é o Agostinho de Hipona. Não é o Agostinho de Carrara, é o Agostinho de Hipona. É assim que você chama. Então, o Agostinho de Hipona, que ganhou o título de santo pela Universidade de Foda-se. Tô brincando. Que ele ganhou esse título pela instituição católica. O Agostinho de Hipona, ele cria essa tese que o Gabriel tá mencionando. Que é a seguinte. Não, veja bem. Deus criou o mundo bom. Só que existe o fenômeno do livre-arbítrio. E pelo livre-arbítrio, você pode se afastar de Deus. Então, inclusive na vida pessoal... e na cosmológica, na vida pessoal e na cosmológica. Na cosmológica é o seguinte, quando tava todo mundo no Éden, tava tudo bem. Só que aí os caras foram atrás do fruto do conhecimento e escolheram se distanciar de Deus. E aí por isso que hoje a gente vive um mundo de sofrimento. Então tem uma estrutura cosmológica do sofrimento que foi escolha humana. Esse é o ponto. Você é culpado? Não, foi Adão e Eva. Então, cosmogonicamente, o mal é esse resultado de escolher se afastar de Deus, do bem. E, do ponto de vista individual, a mesma coisa. Quando você está realizando o mal, você estaria realizando o mal porque você se afasta das concepções de bem que estão implicadas quando você tem uma concepção mental relacionada ao divino. Essa é a tese, certo? Então, você conhece o papo cristão? Conheço. É exatamente esse que a gente acabou de escrever. Ah, Pedro, mas não é perfeito, porque se você pegar o texto original... Ah, pelo amor de Deus. Em linhas gerais é isso sim, tá bom? Em linhas gerais é exatamente isso aqui que eu acabei de dizer. E o oposto seria igualmente válido? Óbvio que não, né? O oposto não seria válido porque a premissa é falsa. Né? Então, o oposto não é válido porque a premissa é falsa. Mas a premissa tem lugar teórico. Você tem que entender que ela tem lugar teórico. Qual é o lugar teórico da premissa? É tentar se defender da óbvia contradição entre a existência de um mal e a existência de uma série de divindades que tenta fazer o bem na Terra. Ou seja, ou ela não tá tentando, porque não quer e portanto quer ver o mal realizado, ou ela não pode. Aí tem 500 respostas para isso, tá? Tem a resposta a gosto para isso. Aí uma das respostas, por exemplo, é dizer assim: o mal é uma necessidade universal. Por exemplo, quando você vai aprender a tocar guitarra, seus dedos doem, porque você não consegue alcançar. Então, para realizar o bem, precisa existir o mal. Seria uma estrutura da natureza que seria dialética. E ela é da natureza independente de Deus. Ou seja, Deus não conseguiria fazer com que a coisa fosse, digamos, irracional ou ilógica, ou vencer o necessário, do ponto de vista lógico. Não seria possível para Deus vencer o necessário. Por exemplo, Deus não poderia criar uma pedra que ele não pode erguer, porque isso seria uma contradição lógica. A pedra que ele não pode erguer não seria possível dele criar. Então seria uma limitação que Deus tem da lógica. Então Deus não está acima de tudo. Volta pro problema de Epicuro. O problema de Epicuro é, ele não pode fazer. Ou seja, ele não é todo poderoso, ele não é almighty, né? Daí a você dizer que o mal é uma necessidade lógica é ainda mais piada ainda, né? Mas assim, resposta tem, a gente vai ficar discutindo o sexo dos anjos aqui pro resto da vida. Você só tem que entender que essas respostas são todas para dar conta desse problema, que é o óbvio paradoxo do problema do mal, certo? Óbvio paradoxo do problema do mal. Ele é lógico. Não se vence esse paradoxo. Se inventa
subterfúgio. E vou ficar inventando daqui pra sempre, tá? Vou ficar inventando aqui pra sempre. Aí eu vou dar a respostinha, vai aparecer alguém que vai fazer o vídeo do vídeo, da resposta. Pedro não entendeu nada, ele não entende nada de lógica, não entende nada, aí tem a respostinha. Aí a gente vai fazer a respostinha da respostinha, aí a respostinha da respostinha pra respostinha. Eu prefiro transar, certo? Deixa o pessoal fazer respostas sobre isso pro resto da vida. Qual a sua opinião sobre Kafka? Já falamos. Pedro, você recomenda leituras iniciais para ateus e quais julga fundamentais? Veja, isso é importante. Essa pergunta é muito importante. Nós temos um camarada...